Você está esperando Deus agir? Ou Deus está esperando você dar o primeiro passo? A segunda opção é a verdadeira. Hoje nós estamos na nossa caminhada, no 11º dia, para 21 dias de um recomeço, para vivermos na nossa totalidade, na totalidade do céu, o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero aqui fazer um resumo. Nós começamos falando sobre propósito nesse segundo ciclo de 7 dias. Depois nós entramos com a confiança. E hoje nós estamos com a obediência. Perceba que essas 3 ações, elas precisam caminhar junto. Essas 3 palavras, elas precisam estar realmente juntinhas. Propósito, confiança e obediência. Quando eu tiver essa junção na minha vida, eu não só terei dado apenas um passo, mas eu terei pulado para um avanço de uma conquista ao propósito de Deus para as nossas vidas. Mas se você é aquela pessoa, é essa pessoa que está esperando Deus fazer alguma coisa, Deus agir, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 14, e apenas o versículo 15, que nos diz o seguinte: se vocês me amam, estar no presente, é agora. O texto não diz se vocês me amarem, se vocês me amarão. Não, o texto diz se vocês me amam, precisa existir, precisa estar aqui. O texto diz: obedecerão os meus mandamentos. Obedecerão sim, porque está falando de coisas que ainda irão acontecer, fatos que ainda nós iremos viver. E esses fatos, eles podem ser bons e não tão bons, mas não é sobre as circunstâncias que nós devemos obedecer. Independente das circunstâncias, nós precisamos obedecer. Por isso, essa palavra, se vocês me amam, é um modo bem simples. Se vocês me amam, então pronto, está tudo certo. Vocês vão me obedecer. E esse me amam e obediência está muito diferente de obedecer por medo. Às vezes, nós obedecemos os nossos pais por medo e ainda assim está errado. Porque a obediência, ela precisa vir pelo amor, pelo respeito. E é sobre isso que Deus está nos chamando. Se eu tiver amor pelo Senhor, se eu tiver zelo pelo Senhor, a obediência, ela flui leve, nunca como um peso. E é exatamente isso. E a pergunta que surge para nós hoje é: existe alguma área da sua vida que você está negligenciando a obediência a Deus? Pois é, porque obedecer a Deus é o amor que faz. Que nós escolhemos uma obediência é sinônimo de amor. Obedecer a Deus é não conhecer o processo, é não conhecer todo o roteiro, mas seguir caminhando. Essa é a obediência. Mesmo sem enxergar o caminho, a gente vai. E vai com o coração leve. Porque sabendo que Deus escolhe sempre coisas boas, mesmo que o processo seja doloroso.
Quero aqui refletir com você sobre Abraão. Abraão, ele não conhecia o caminho. Quando Deus diz para ele: vai para o caminho que eu te mostrarei. Será? Se nós estamos vivendo nesse nível de obediência, de simplesmente irmos para o caminho que Deus está nos mostrando. Abraão, ele não conhecia o caminho, mas ele conhecia quem estava apontando a direção. Isso basta, somente isso é tudo na verdade. Você não conhece o caminho, mas você conhece a Deus que está te dando a direção. E isso basta. Pedro, depois de uma noite inteira de pesca, com as redes vazias, Deus dá uma ordem: lança a rede. Pedro não questiona. Pedro lança a rede. Ambas as situações, tanto Abraão como Pedro e tantos outros que eu poderia citar aqui, eles viveram um milagre, porque eles trilharam o caminho da obediência. Essa palavra faz sentido para você hoje? Que Deus está te indicando a fazer, você ainda não fez. Qual é a ação, qual é a área da sua vida Deus está pedindo para que haja um alinhamento? Você ainda não fez. Quando nós entramos nesse lugar da obediência, nós trilhamos os caminhos de milagres. Meu Deus, isso é gigante, isso é extraordinário. Eu preciso te dizer que a obediência, ela nem sempre será um caminho fácil. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o caminho da obediência é pedir perdão. Muitas das vezes o caminho da obediência é largar a mão daquilo que eu e você estamos construindo sozinhos. Muitas das vezes o caminho da obediência é sair da zona de conforto. E isso o nosso corpo não quer. E isso a nossa mente não quer. E isso o nosso coração tem dificuldade. Se nós não estivermos naquilo que João 14:15 diz: se vocês me amarem, obedecerão. Mas a cada passo da nossa obediência, a nossa fé ela é fortalecida. Nós vamos nos aproximando do milagre, do propósito de Deus para as nossas vidas. João 14:15 vem para nos levar a esse lugar. A obediência, ela nasce de Deus e não do medo. A obediência, ela nasce de Deus e não do questionamento. A obediência, ela nasce de Deus e não da dureza de coração. Pense nisso. Nós vemos aí vários exemplos bíblicos e isso nos mostra que a obediência ela está degraus muito acima do caminho que eu quero conhecer, do caminho que eu estou vendo. Deus nos leva para esse lugar, para darmos esses passos, para nós trilharmos esse caminho. E aí o método analisar, reconectar e impactar, ele vem nos trazer para perto disso, analisar o que Deus tem colocado no meu coração para fazer, que eu ainda não fiz, reconectar
estar diante desse processo da palavra de Deus, de confiar em Deus, de acreditar que Deus está apontando o caminho, é o Deus que conhece o caminho, que conhece o meu amanhã, que conhece o meu futuro. É me reconectar, é estar nesse lugar de caminhar, mesmo sem conhecer o caminho, mas conhecendo quem está indicando o caminho, indicando o próximo passo. E a partir de então, quando eu passo por essas estradas de analisar, de me reconectar, aí sim o meu coração vai estar impactado. Eu estarei nesse lugar da obediência. E a minha obediência, ela vai transformar a minha vida aqui dentro. Ela vai transformar a minha casa. Ela vai transformar a minha família. Ela vai transformar o ambiente do meu trabalho. Ela vai transformar os lugares aonde eu chego para impactar outras vidas. É sobre isso. E se ainda existem áreas que você ainda não consegue viver a obediência, eu te convido a orar, a dizer, a abrir o seu coração para o Senhor. Senhor, me ajuda a vencer a desobediência. Me ajuda a estar nesse lugar da obediência, desse coração totalmente obediente ao Senhor. Mesmo que eu não compreenda o caminho, diga isso ao Senhor. Mesmo que eu não compreenda o caminho, eu quero te obedecer. Eu quero viver nesse lugar da obediência. Eu quero a tua direção para o próximo passo da minha vida. Ore ao Senhor, faça essa oração. E indo lá, nosso desafio, estando ali na nossa agenda, coloque lá na agenda a área da sua vida que ainda não está nivelada na obediência à palavra de Deus. Coloque isso diante do Senhor e escreva quais são essas áreas. Entregue a Deus e descanse e haja como uma pessoa de um coração obediente, porque nós sabemos que toda a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Aí alguém pode perguntar, como assim? Eu estou vivendo a vontade de Deus, eu estou obedecendo a palavra de Deus, mas não está sendo agradável. Mas quando a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ela está falando do coração de Deus. Agradável ao coração de Deus. E se eu só preciso estar nesse lugar da minha confiança. O processo da dor vai me levar para o aperfeiçoamento, o amadurecimento. Para quando a milagre chegar, para que eu e você estejamos com esse coração voltado a Deus, sabendo que foi Ele que fez, e não nós. E é sobre isso. Talvez Deus, Ele não esteja te pedindo 10 passos hoje. Talvez Deus esteja te pedindo apenas um passo. E esse primeiro passo é a grande pérola para uma vida de milagre. Ensine isso. Deus, Ele não trata somente os sintomas. Deus, Ele transforma a raiz, que é o nosso coração. Eu te aguardo amanhã para mais um dia de caminhada. E se essa palavra ela falou ao seu coração, curta, compartilhe com mais pessoas para que essa mensagem ela alcance um número maior de pessoas a serem abençoadas. Deus é contigo.